Bem, amigos, bem, amigas, estamos aqui em mais uma banca virtual do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia, desta vez numa banca de mestrado da mestranda Laísla Carla de Carvalho, que versa sobre o tema Implicações do racismo estrutural na promoção do direito ao desenvolvimento, uma abordagem justo-trabalhista. Eu tenho a honra, a satisfação, o privilégio de presidir esses trabalhos na condição, o locus maravilhoso de orientador do mestrado, da dissertação. E tenho essa satisfação imensa aqui, quase um momento realmente emocionante em minha vida, porque a Laísla é filha de um colega muito querido, um colega de concurso, do nosso concurso de 1995, e eu a conheci, uma menininha, acompanhando seu pai em sala de audiência, e, de repente, eu estava na UFBA, me aparece uma moça belíssima, maior do que eu me senti um anão, e, de repente, querendo ser me orientando, o tema fascinante, e aí eu fui olhando o nome diferente, e, de repente, você é filha de Marivaldo? Eu digo, meu Deus, você podia ser minha filha. Meu Deus, eu estou assim emocionado. Eu fico imaginando uma filha na graduação de psicologia, e aí eu fico imaginando se terei a satisfação de viver um momento esse com meu amigo Marivaldo está aqui. Fiz essas considerações iniciais porque além de ter um carinho muito grande pela orientanda, eu estou aqui cercado de dois dos mais talentosos laboralistas brasileiros, seguindo a ordem da arguição, e aí, neste caso, uma ordem de antiguidade, um ícone para todos nós. O sempre eterno ministro Carlos Alberto Reis de Paula, hoje aposentado no Tribunal Superior do Trabalho, mas professor universitário, doutor em Direito, o primeiro homem da pele negra a se tornar ministro de um Tribunal Superior do Trabalho, uma referência para a história deste país, doutor em Direito, meu confrade da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho. É uma honra enorme recebê-lo na sua vitalidade de idade de menino, que participa hoje, inclusive, do projeto Trabalho e Debate conosco, que para nós é algo sensacional ter a presença dele. Então, e além disso, falando numa linguagem, dessa minha maneira tão informal, o homem foi tudo na vida e continua a criatura mais humilde, agregadora, simpática que eu conheço. Então, para mim, é uma satisfação histórica recebê-lo, ainda que virtualmente. Espero que tenhamos uma oportunidade de um abraço presencial aqui na Bahia, comendo uma pizza Rodolfo Pamplona e tomando um vinho Laísla, para a gente poder ter essa oportunidade. Receberei todos na minha casa, vai ser uma enorme satisfação. Ministro, seja bem-vindo. Vou lhe dar a palavra daqui a pouco para as considerações, mas já também fazer, at last but not at least, as observações sobre o avaliador interno, que é alguém que está ligado à minha história pessoal. Luciano Martinez foi meu colega de concurso para servidor do seu trabalho, meu colega de concurso da magistratura, fomos postos no mesmo dia como magistrados, é alguém que eu tive a honra, e aí digo para a Laísa, de ser avaliador do mestrado dele, e depois tive a honra de ser avaliador no concurso para a Universidade Federal da Bahia. É alguém que é meu amigo pessoal, alguém que eu considero meu melhor amigo, um parceiro, foi meu diretor quando eu fui presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, atua comigo na Academia de Letras Jurídicas da Bahia também, é um parceiro do Projeto Trabalho e Debate, da parceria também com o Danilo, alguém que está constantemente na minha vida, e alguém que eu acho que é muito interessante porque com a nossa amizade, porque nós somos completamente diferentes. Eu sou absolutamente espontâneo, falo alto, brinco, e ele é o homem mais elegante
da face da terra, aquele cara que pede licença para pedir socorro, sabe, de tão educado, tão fino, né? Então, aquela amizade improvável de duas almas que se encontraram e se descobriram como irmãos. Então, tê-lo também aqui, meu irmão, ao meu lado, neste momento de uma banca histórica, é uma satisfação imensa. Para que a gente possa seguir a rito e cumprirmos o prazo regimental, eu vou passar a palavra para a mestranda para poder fazer a sua exposição. Estou colocando-a como co-host, caso ela precise compartilhar alguma tela ou não, e já lhe passo a palavra, Laísla, para a sua apresentação, dizendo que eu não te desejo sorte, porque sorte ele deseja para quem não se preparou. Eu lhe desejo apenas calma e que você logrará o seu sucesso. A palavra é sua. Muito obrigada, professor. Boa tarde. Eu cumprimento a banca e a todos os presentes e registro o privilégio que é para mim ter o meu trabalho avaliado por juristas que têm a minha máxima admiração e respeito e poder compartilhar essa experiência com tantas pessoas queridas que torcem por mim, que prestigiam o meu trabalho. E sim, é um momento de muita ansiedade, expectativa, mas também de muita felicidade, porque eu estou avançando nas etapas do processo de aprendizado que eu escolhi trilhar e iniciei 2 anos atrás. Conforme já foi dito, o meu trabalho tem o título de Implicações do Racismo Estrutural na Promoção do Direito ao Desenvolvimento, uma abordagem justo-trabalhista, e eu chego a esse momento com um trabalho que visa lançar um olhar negro sobre o direito ao desenvolvimento, tendo em mente a importância da construção de uma hermenêutica jurídica plural e contra-hegemônica. Os efeitos socioeconômicos nefastos que o racismo produz na sociedade demandam que o direito se ocupe do seu enfrentamento, né, enquanto instrumento de pacificação social, e a gente se depara com um dilema, né? Como é que vai ter êxito no combate ao racismo um direito que se forja em uma sociedade racista? E, por isso, é importante que o direito não parta de um lugar social único, que outras perspectivas sejam agregadas, inclusive a perspectiva negra. E foi com esse propósito que eu abracei o meu tema de pesquisa. A proposta de análise jurídica dessas implicações sobre a perspectiva laboral é justificada pelo reconhecimento do trabalho como força motriz do desenvolvimento e das relações de trabalho como peças-chave nos processos de estratificação e desestratificação social e racial. Um ponto importante a esclarecer é que o problema de pesquisa ele não se resume a confirmar ou a refutar que o desenvolvimento sofre ingerências negativas decorrentes da racionalidade racista. Isso é uma premissa, e durante o trabalho eu abordo a inclusão do antirracismo na agenda do desenvolvimento como algo pacífico, apesar de falho em alguns pontos, até porque a própria Declaração do Direito ao Desenvolvimento, que foi adotada pela ONU em 1986, já reconhece expressamente essa prejudicialidade, né? E então não caberia polemizar esse ponto. O grande desafio é identificar por que é prejudicial, de que forma é prejudicial, e, tendo em vista o recorte temático, investigar também se e como esse prejuízo se instrumentaliza, se manifesta através das relações de trabalho. Embora eu preserve uma tônica jurídica na pesquisa, ela dialoga com outras áreas, né, com outras ciências sociais, como são a sociologia, a economia, a história, e é natural que assim seja, né? Quando se faz uma abordagem étnico-racial, a gente tem um mergulho em uma realidade que atravessa todas essas instâncias, todos esses campos. E, inclusive, eu tive a preocupação de evitar que esse retrato da realidade recaísse numa ideia de senso comum ou que passasse por deduções intuitivas ou impassíveis de serem demonstradas. E, para que isso não acontecesse, eu recorri a dados estatísticos do IBGE, do IPEA, da OIT, e o trabalho está dividido em 5 partes, né? Introdução, 3 capítulos de desenvolvimento e conclusão. E eu começo a exposição pela distinção de 3 conceitos, né? Preconceito racial, discriminação racial e racismo, identificando esse último como uma forma de discriminação qualificada pelo seu caráter sistemático, né? São reunidas em seguida alguns apontamentos históricos com o intuito de resgatar a formação social brasileira como a origem do racismo, que segue
sendo praticado contra a população negra. E nessa passagem eu não proponho uma análise histórica exauriente, nem caberia, mas suficiente à identificação das raízes do ideário de subalternidade do trabalhador negro. Então, o exame recai especialmente sobre o escravismo colonial e a marginalização dos escravizados libertos e dos seus descendentes no contexto de introdução e de regulamentação do trabalho livre no Brasil. No texto, eu me refiro à abolição da escravatura como um marco inaugural de uma liberdade precária, porque a partir desse marco se iniciam, né, são instituídas novas formas de exclusão e de exploração, e os recém-libertos foram deixados à margem da sociedade, no mercado de trabalho, que, em contrapartida, acolhia os imigrantes europeus e oferecia uma legislação protetiva, né, para esse outro perfil de trabalhador. E, nesse contexto, o escravismo, que antes fornecia a mão de obra necessária à satisfação dos interesses da metrópole e à promoção do desenvolvimento socioeconômico dela, já não tinha mais essa função, né? Então, com a abolição da escravatura e a proclamação da República, o Brasil se vê na necessidade de traçar um plano desenvolvimentista para si mesmo. E esse plano estava pautado na ideia de embranquecimento da população, tendo como parâmetro, né, um ideário europeu, um arquétipo europeu, né, como norte e como referência de progresso. Trazendo essa discussão para a atualidade, é justificada a adjetivação do racismo como estrutural, dando ênfase à constância e à pluralidade das práticas e omissões racistas, né, que se naturalizam na sociedade, deixando de serem compreendidas como anomalias. E, nesse ponto, naturalmente, se faz referência a Silvio Luiz de Almeida pela notoriedade da pesquisa que ele desenvolve nesse tema. E eu passo, então, a sublinhar algumas interseções desse tema com o direito ao desenvolvimento. Primeiramente, eu destaco que o desenvolvimento ele é uma progressão de estágios, né, dos mais inferiores aos mais elevados, e por isso ele tem uma densa carga valorativa. A gente parte de um referencial do que é base e do que é cume. Então, eu afirmo que o desenvolvimento é uma categoria em contínua construção, porque é um conceito que está constantemente agregando novas possibilidades de significados, né, já que ele está em contínua expansão e também comporta, né, a troca dos indicadores de progresso. No entanto, para a economia, a incorporação do desenvolvimento ganha força no século XX, né, após a Segunda Guerra, figurando especialmente nesse lugar de subdesenvolvimento as antigas colônias europeias, né, os países que foram colonizados. E, sob essa perspectiva, eu apresento a crítica de Celso Furtado e de Marcelo José Ferlindo Ambroso. Eles dizem que o desenvolvimento e o subdesenvolvimento não são sinônimos de atraso e de adiantamento e de atraso, né, respectivamente, e são instâncias separadas por uma relação de subordinação, né, que caracteriza essa divisão internacional do trabalho. Então, funcionariam como faces de uma mesma moeda. E os economistas eles divergem quanto à correspondência entre o desenvolvimento e o crescimento econômico. Alguns entendem que seriam uma mesma coisa, outros compreendem que o desenvolvimento, além da dimensão econômica, abrange também uma dimensão social, que avalia a melhoria das condições de vida da população. E a minha pesquisa se apropria dessa segunda concepção, tendo em vista que ela se alinha melhor ao conceito apresentado no preâmbulo da Declaração da ONU sobre o Direito ao Desenvolvimento, além de que essa perspectiva casa perfeitamente com a concepção do desenvolvimento como liberdade, né, construída por Amartya Sen. A sistematização teórica do direito ao desenvolvimento é relativamente recente, já que a expressão foi utilizada pela primeira vez em 1972 por um jurista senegalês, né, Etienne Kemba Membai. Perdoem a pronúncia, porque realmente é difícil, mas, no entanto, os outros instrumentos internacionais já conferiam algum significado relevante ao desenvolvimento, embora não se falasse em direito. Né? Em 1986, é que a Assembleia Geral das Nações Unidas passa a tratar o direito ao desenvolvimento como um direito humano inalienável, e, em virtude desse direito, toda pessoa humana e todos os povos têm o direito de contribuir para o desenvolvimento econômico, social, cultural, político, e dele desfrutar. A Constituição vigente, ela não elenca, né, o direito ao desenvolvimento em nenhum rol de direitos,
mas ele recebe um tratamento que deixa bastante clara a condição de dever do Estado, de objetivo do Estado. E retomando a ideia do desenvolvimento como um processo de melhoramento das condições de vida e ampliação do bem-estar humano, eu identifiquei como cerne dessa concepção a promoção da dignidade da pessoa humana e a satisfação do mínimo existencial. Então, para demonstrar que a desigualdade e o desenvolvimento são inconciliáveis, e aqui o trabalho retoma essa tônica étnico-racial, eu questiono a relativização do mínimo existencial conforme a raça, né? Porque são movimentos opostos. Enquanto o desenvolvimento propõe uma progressão de estágios rumo à ampla proteção da dignidade humana, o racismo demarca quem são os indivíduos e os grupos que, em relação aos quais se reconhece essa dignidade, né? Quem são aqueles que terão acesso aos bens e aos serviços necessários à manutenção da vida digna. Então, eu concluo que o racismo fragiliza a concepção teórica do mínimo existencial como um patamar mínimo, uniforme, e que seria, né, idealmente limitado apenas pela reserva do possível. Eu faço referência também a Carla Brankowski-Richter, quando ela aponta a redistribuição como um princípio desenvolvimentista-chave, porque a concentração dos frutos do desenvolvimento por uma minoria, historicamente, foi um componente essencial no desencadeamento da condição de subdesenvolvimento, né? Em seguida, são apresentadas reflexões sobre o papel central desempenhado pelas relações de trabalho nos processos de transformação social e a suscetibilidade das relações de trabalho, a figuração como um campo de batalha entre as forças que visam promover a desestratificação social e aquelas que resistem a essas mudanças, fazendo da divisão racial do trabalho uma espécie de trunfo, né, para a perpetuação da pobreza entre gerações negras. Então, primeiro eu apresento uma dimensão do dever ser, que eu apresento com 3 eixos: a ressignificação do trabalho, o valor social do trabalho e o conceito de trabalho decente. E quando eu falo em ressignificação, eu me refiro ao afastamento em relação à origem etimológica associada a castigo e uma aproximação, né, à ideia de promoção da dignidade do trabalhador. E eu estabeleço uma relação de contraste entre essa formulação e a realidade enfrentada pelo proletariado negro no mercado de trabalho. O exercício de identificação dos setores e dos postos de trabalho em que a mão de obra negra se concentra revela um quadro marcado pelo desemprego, pela informalidade, pela discriminação, precariedade, baixa renda, exposição excessiva também aos riscos, né, no ambiente de trabalho, etc. E eu percebo esse cenário como uma manifestação da divisão racial do trabalho, né, da atribuição de lugares sociais conforme a raça. E desde o início eu tinha muita preocupação em demonstrar que o combate ao racismo não é um problema do negro, é uma medida necessária ao desenvolvimento do todo. E por isso eu defendo que a marginalização dos trabalhadores negros, enquanto estratégia racista, ela não só é eticamente reprovável e contrária aos valores e aos objetivos delineados na Constituição, como ela é também pouco inteligente, né, sob o ponto de vista do desenvolvimento. Porque ao lado do custo social existe também um custo econômico, né, que é a improdutividade. O desperdício do potencial contributivo de um determinado grupo racial impede que a economia nacional alcance sua máxima potencialidade, né, sua máxima capacidade produtiva, porque o uso direto ou indireto do critério de raça para o preenchimento dos postos de trabalho, ele agrega um critério que não favorece e não tem conexão com a ideia de eficiência dos processos. Tendo em vista os enlaces entre as desigualdades sociais e raciais, gera preocupação o discurso paralisante de inevitabilidade das desigualdades sociais em um contexto de predomínio do capitalismo. E, por isso, eu investigo se a igualdade seria uma pretensão possível no contexto capitalista. Na dissertação, embora eu dimensione as críticas, né, que existem à concepção do capitalismo em si, eu não me proponho a fazer conjecturas sobre como seria se o sistema fosse outro. Eu lido com a hegemonia do capitalismo como um dado da realidade
e concluo que ele não permite a conquista plena da igualdade de resultados, porque a dinâmica do sistema atua na contramão desse propósito. Mas eu entendo que é possível pensar na ampliação da igualdade de oportunidades. O capitalismo ele não é estanque, ele não é imutável. Se fosse, ele não teria como ter se aplicado em tantas épocas e em tantos lugares, né? Se ele não suportasse contemporizações. Isso iria eventualmente levar à ruptura por conta de uma exacerbação da tensão social. Inclusive, é em função dessa necessidade de contemporização que o direito do trabalho desponta como o primeiro direito social. No entanto, no último capítulo de desenvolvimento, eu aponto o momento atual de mitigação da característica expansionista e protecionista do direito do trabalho como um fator de enfraquecimento desse limite à vocação subjugadora do capitalismo. E eu concluo que o atual cenário de crescente precarização das relações de trabalho amplia a vulnerabilidade dos trabalhadores negros e impacta negativamente na promoção do direito ao desenvolvimento. Eu elegi a flexibilização e a desregulamentação das relações de trabalho como epicentro dessa análise jurídico-trabalhista, porque esses fatores capturam os principais dilemas, né, no mundo do trabalho diante dessa escalada neoliberal e constituem uma evidência da inclinação política e jurídica à desproteção da classe trabalhadora, ou uma redução dessa proteção. Né? Toda classe trabalhadora é penalizada pela atrofia dos direitos trabalhistas, mas eu sustento que a parcela negra ela é mais gravemente atingida em razão da marginalização pré-existente. Né? Custa mais a esse grupo a ampliação das possibilidades de superexploração da mão de obra e o estreitamento das vias de defesa, tanto pela modificação das normas processuais, quanto pelo enfraquecimento dos sindicatos. E aí, com bases estatísticas, né, nos dados estatísticos, e em reflexões de Vitor Araújo Filgueiras, de Anselmo Luiz dos Santos, Denis Marat Jimenez, José Francisco Siqueira Neto e outros, eu formei o entendimento que a opção política pela mitigação dos direitos como uma tábua de salvação do mercado de trabalho e da economia fracassou. Né? A grande promessa da reforma trabalhista era viabilizar a sobrevivência dos trabalhadores mediante expressiva diminuição do desemprego. No entanto, não foi criado o volume de postos de trabalho esperados, e a precarização das condições de trabalho afastou aqueles que têm uma ocupação laboral do modelo de trabalho decente, né? Que no discurso é aquilo que se almeja, aquilo que se deseja promover. É claro que há um processo de pandemia em curso que afeta essas questões, mas eu entendo que ela não pode ser tida como grande responsável pelo insucesso da reforma trabalhista, porque ela não interrompeu um processo de crescimento vertiginoso, né, como foi aquele projetado. Ela apenas acrescentou obstáculos ao mercado de trabalho que já não tinha uma configuração compatível com os resultados prometidos. E eu desejei muito compreender como é possível que o Brasil mantenha um plano de desenvolvimento pautado na ampliação do bem-estar humano e na diminuição das desigualdades, e o que demanda, né, uma eficácia dos direitos sociais, e, ao mesmo tempo, operar uma condução política, econômica, jurídica, que promove um Estado ausente, né, mais enxuto, absenteísta. Eu sustento que há uma contradição entre a ideologia neoliberal e a base ontológica justrabalhista e constitucional do direito brasileiro, e atribuo a continuidade dessa antinomia ao forte discurso de inevitabilidade, né, diante das demandas do sistema capitalista global. Essa condução ela é colocada como única alternativa, mas a verdade é que esse movimento não serviu à integração efetiva do Brasil nos setores mais produtivos e dinâmicos e prósperos, né, dessa nova realidade. E, além disso, um outro fator importante a ser considerado é que o direito, embora guarde uma relação de influência recíproca com a economia, ele não pode se curvar a toda e qualquer demanda das forças de mercado. Né? Ele precisa garantir que a ordem econômica não transponha a sua regência nem ameace os bens jurídicos tutelados. E, nesse ponto, eu julgo pertinentes as críticas de Graça Druck, de Renata Dutra e Selma Cristina Silva,
ao Poder Judiciário no exercício da função contramajoritária, que, por vezes, tem cedido à relativização do projeto constitucional em favor das demandas de mercado. E isso preocupa, porque é muito importante que o direito esteja constantemente reafirmando o seu papel na construção de uma sociedade livre, justa e solidária, e rechace o lugar de escudo para os interesses prevalecentes nos cenários de conflitos sociais. Né? Mas, para isso, é essencial que os espaços de poder sejam democráticos e plurais, inclusive no que toca ao aspecto étnico-racial. Eu acho que é isso, eu me coloco à disposição para as demais intervenções. Nós agradecemos pela disciplina do tempo, já recebe as congratulações. Peço a Laísla que dê uma olhada rapidinho no WhatsApp, eu mandei uma mensagem para você, e já passo a palavra para o meu ícone, meu líder, meu paradigma, meu confrade, para minha honra, ministro Carlos Alberto Reis de Paula, para suas considerações. A palavra é sua. Caríssimo professor Rodolfo Pamplona, professor Luciano Martinez, caríssima mestranda Laísla. As suas palavras, caríssimo Pamplona, fazem desse momento, para mim, especialmente, uma celebração. Eu me sinto como se estivesse na Bahia, nessa terra abençoada por Deus, onde já vivi e continuarei a viver, Deus há de o permitir, momentos inesquecíveis. Como é bom ficar na capital da negritude, que é a Bahia. Mas eu quero saudar de forma muito especial a nossa mestranda, porque, ao lado dessa celebração de estar com meus amigos, líderes e mestres, Pamplona e Luciano Martinez, eu tive o privilégio de ser um dos primeiros a ter acesso ao trabalho dela. Implicações do racismo estrutural na promoção do direito ao desenvolvimento, uma abordagem justa, trabalhista. Eu, nessa minha visão sobre o trabalho, eu digo que tive um privilégio porque eu vi como é capaz, desculpe dizer, Laísla, uma menina ter um olhar negro tão forte e tão profundo como você manifestou nesse trabalho. Eu estou usando o termo menina porque Rodolfo já te entregou praticamente até em sua idade, então eu posso dizer que é uma menina, não é? Mas eu quero dizer de forma muito abreviada, porque eu vim aqui mais para ouvir do que para falar, que, em termos de trabalho, do ponto de vista geral, efetivamente, eu me senti perante um trabalho tecnicamente científico, em que observado todos os rigores técnicos que orientam esse desafio, que é a elaboração de uma dissertação de mestrado. A bibliografia, para mim, ela é diversificada, apropriada, rica e rigorosamente sem racismo. Porque presentes estamos aí, Celso Furtado, Adilson Zé Moreira, nosso mestre, né? Encantador, Silvio Luiz de Almeida, Dora Lúcia Bertolho, Eros Grau, Munanga, ao lado desses eminentes colegas que são os componentes dessa banca. O desenvolvimento do trabalho, Laísla, eu gostei muito de um termo que você usou. Não há nada de intuitivo, a questão é científica. Então, se estabelece um raciocínio para nós assentarmos as premissas e chegarmos a uma conclusão do ponto de vista técnico-científico. Daí porque não só a bibliografia é adequada, mas o raciocínio é mais do que próprio. Tudo enriquecido do ponto de vista conceitual, por dados estatísticos da melhor expressão, dados oriundos do IBGE, do IPEA, assim como da própria OIT. A linguagem, permita-me, é muito técnica, é precisa, é escorreita. E me permito até dizer, você nos encaminhou uma errata, ontem eu recebi uma errata, não é isso? E ainda digo mais, é desnecessário essa errata, porque esses equívocos que ainda continuam a existir, digo mais, eu dei aula de português, ainda tem
o negócio de preposição, de regência, mas isso você vai, com vagar, acertar quando da publicação, que com toda certeza será feita desse trabalho elogiado. Eu vou me permitir, meu caro presidente da mesa, Pamplona, pontuar alguns aspectos que me mereceram uma atenção especial e, ao final, fazer breves questionamentos. Em termos de racismo estrutural, a meu ver, você faz uma evolução do pensamento muito bem assentada, quando parte da realidade social do Brasil, desenvolve essa realidade e mostra desde o princípio que os negros que foram escravizados e que, quando libertos, eles viveram um autêntico limbo jurídico, indiscutivelmente. E essa vulnerabilidade do trabalhador negro se agravou ao longo do tempo. Eu não vou falar mais nada, porque você já o descreveu com muita precisão. Mas é muito importante nós destacarmos que a história social do trabalho no Brasil despreza o escravismo social. E isso, você já o disse, e eu daqui um pouco vou retornar, isso ocorre também com juristas. E digo com todas as vênias, Pamplona, para nós que somos magistrados, sobretudo para aqueles que são órgãos, manifestam o poder judiciário ante as questões que lhes são propostas. Então, e é muito interessante em seu trabalho nós percebermos como é nítido que aquela pretensa igualdade, que se quer dizer, que estaria exatamente na manutenção do mesmo direito para todos, de fato, ela oculta a marginalização e consiste, em última instância, em um agravamento dessa desigualdade, que tem como resultado, dentro da visão que você desenvolve, esse racismo que é consagrado pelo Silvio Luiz como racismo estrutural. Você caminha para fazer uma análise sobre desenvolvimento. E, citado com muita propriedade Celso Furtado, quando ele diz da relatividade desse desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? O desenvolvimento é desenvolvimento econômico? Isso é desenvolvimento? Onde reside o desenvolvimento? E eu acho que, com muita propriedade, você, ao fazer essa análise, você mostra que o desenvolvimento não está simplesmente em dados estatísticos, em dados fornecidos pela economia, mas, sobretudo, reside em dados fornecidos de desenvolvimento humano. E aí vem a grande questão que você desenvolve sobre o conflito, para mim, efetivamente existente no Brasil, entre a Constituição da República, cuja centralidade está na dignidade da pessoa humana, mas que não dialoga com a realidade da sociedade. E com gravames, nós bem o sabemos, você o disse, isso se manifesta não só na própria legislação, não só naqueles que efetivam essa legislação, mas até naqueles que julgam a realidade social. Por que isso? Você questiona e o faz com propriedade, porque a representatividade dos negros não se faz nos poderes constituídos. E não há um olhar em relação a esse problema, porque a visão que nós temos da nossa realidade é uma realidade falseada. Você partiu daquela situação do embranquecimento, que está na origem, né? Vamos fazer o embranquecimento, e com isso se resolve a questão. Quando isso acentua o racismo e acentua as diferenças sociais. Gostei muito da sua reflexão sobre o mínimo existencial à reserva do possível. Você até salientou esse aspecto, e eu acho que nada mais há de ser dito que o mínimo existencial, eu não sei se é adequado para manter a pobreza ou para fazer que o pobre se torne miserável. O problema é muito grave, essa situação,
porque quando se trabalha com a reserva do possível, que efetivamente há de existir, mas nós temos, com o desenvolvimento, tornar esse mínimo o máximo existencial, numa escalada de valorização da pessoa em respeito à Constituição. O tema, em última instância, e aí você cita de forma muito abundante o professor Adilson José Moreira, nosso grande intelectual, não é? Que lançou o livro de que você se vale, o Tratado de Direito Antirracismo, não é isso? O tratado que ele fala, a abordagem que ele faz sobre a igualdade formal e material, eu vejo plenamente ratificada em seu livro. A igualdade, a observância e a busca de uma mera igualdade formal agrava toda uma situação de desigualdade. O que temos de trabalhar é exatamente com a igualdade formal. A sua visão de capitalismo, caríssima Laísa, eu acho perfeitamente justa, adequada e corresponde a uma análise de uma realidade sem falseá-la. A globalização, você aborda, e, aliás, a esse respeito, segue as observações até do nosso caríssimo professor Pamplona, quando diz de que forma se estabelece as relações da globalização, quando se volta ao princípio do direito civil, né? O Pacto Sunt Servanda, que ele diz muito adequada, não é isso? O respeito à ampla autonomia da vontade, mostra muito bem em que consiste esse capitalismo, que hoje é global. Essa globalização, nós bem o sabemos, ela tem um caráter plurimo, manifestações econômicas, manifestações políticas, manifestações sociais. E aí, o questionamento que você propõe à reflexão é absolutamente adequado. Como se estabelece o convívio entre o capitalismo e a centralidade da pessoa humana? Entendo, como você também, que se nós partirmos do princípio de que o neoliberalismo é produto do capitalismo global, nós temos efetivamente uma radical antinomia entre esses conceitos. Você faz bem em dizer que é perfeitamente viável nós termos no capitalismo um avanço, um desenvolvimento que possibilite o respeito à centralidade da pessoa humana. É perfeitamente possível, nós assim o entendemos. Mas desde que observemos, e aí eu me valho da lição do professor Eros Grau, que você cita, que a atuação do Estado na economia é vocação do Estado. Há necessidade de que o Estado atue para que efetivamente a economia não passe a reinar em todos os aspectos e que toda a sociedade se mova apenas e tão só por influências da economia. Muito bem. Quando você traz, nesse quadro que você bem desenha, você faz a abordagem trabalhista, eu não tenho nenhum reparo a fazer a análise que você desenvolve da Lei 13.467. Eu acho que, efetivamente, flexibilização e desregulamentação sintetizam bem, como uma lei de inspiração neoliberal afronta a própria Constituição e afronta os seus objetivos fundamentais, os fundamentos da nossa República, os objetivos dessa República consagrados no artigo 1º e artigo 3º da Constituição. E aí, você coloca um grande desafio, que eu vou voltar a ele daqui um pouquinho, em minhas rápidas considerações,
quando você abre uma questão sobre a influência do judiciário perante essa realidade, quando se instala um conflito de interesses. E aí você cita estabelece que a função do judiciário é exatamente exercer uma barreira contra essa força majoritária, atuar como força contra-majoritária. Eu achei muito interessante o seu trabalho, Laísa, porque você diz que estabelece as implicações do racismo na promoção do direito ao desenvolvimento. E caminha para concluir sua análise a esse respeito, colocando a Agenda de 2030 para o desenvolvimento sustentável. E aponta os 17 objetivos da agenda. E salienta, a meu ver, um pecado que há de ser proclamado em relação a essa agenda, que é a ausência da questão do racismo. Porque cuida-se de forma expressa do gênero, mas do racismo não. Mas com muita habilidade, prova da perspicácia de seu raciocínio. Você disse que o racismo também está presente. Está presente à medida em que se estabelece como entre os objetivos da agenda a questão dos gastos sociais, que se conjugam com os gastos financeiros. Em relação ao investimento público, assim como em relação à educação. Realmente, eu acho que são formas que, a se abordar esses objetivos, obviamente, o racismo será combatido, passa a ser um objetivo. Mas não deixo de lamentar, e bem entendemos por que o racismo não figura na agenda para o desenvolvimento sustentável, porque há questões políticas muito sérias quando se fala em racismo, sobretudo no mundo, no Oriente e na própria Europa. Eu aproveito até para dar um testemunho. Você fez menção em sua exposição à conferência da ONU em Durban, lá na África do Sul, e que eu tive o privilégio de participar no ano de 2001. Mas a conferência não alcançou os seus objetivos, não é porque as Torres Gêmeas, 2 dias após o término da conferência, elas ruíram. Não é por causa disso. É porque já na conferência já instalou a discórdia. Aliás, instalou não, se revelou de forma pública para o mundo inteiro a discórdia, com a retirada, inclusive, de Israel e de outros países. Sim. Isso tudo para provar que, efetivamente, o racismo tem outras conotações, mas o racismo que nos desafia aqui é um racismo que tem uma origem histórica. Bom, querida, prestando-lhe as melhores homenagens, eu queria fazer rápidos questionamentos sobre alguns aspectos, partindo do seu próprio trabalho. Nós sabemos que o sistema protetivo da Constituição da República depende da transformação de uma cultura jurídica. E essa cultura jurídica, hoje no Brasil, ela está plantada em parâmetros liberais, que é, obviamente, incompatível, no meu entender, com o paradigma constitucional. Você põe a questão, mas eu gostaria de ouvir de você, em sua compreensão, quais os caminhos que você enxerga para essa transformação dessa cultura jurídica, cuja transformação é indispensável para, efetivamente, nós buscarmos caminhos contra esse racismo estrutural que prevalece aqui no país. Aliás, complementando essa noção, você que teve a oportunidade de frequentar o livro do professor Adilson José Moreira, o mais recente, né, que é o Tratado de Direito Antirracismo, ele coloca lá uma expressão que eu achei muito adequada, que eu vou colocar só para te ajudar o raciocínio,
que é a hermenêutica do oprimido, que está lá na seção 6 do trabalho dele. E aí eu gostaria que você dissesse o que você poderia dizer, porque a lei existe, mas a lei pode ser interpretada, o professor Rodolfo Pamplona bem o sabe, e a lei pode ter diversas interpretações. Qual seria essa hermenêutica do oprimido para a interpretação de casos que são postos ao judiciário, para uma análise de enfrentamento, de superação e de fazer surgir uma realidade que enfrente esse racismo que nós vivemos? Permite-me também uma outra observação. Ao longo do seu trabalho, e eu vou destacar até página, porque eu tive a oportunidade de ler 2 vezes o seu trabalho, depois ainda frequentei por mais algumas vezes, por absoluta rendição a seu talento. Você faz as folhas, se bem me lembro, que eu anotei, as 124 e 129, você faz referência à intersecção de discriminações, ou seja, a penetração de fatores diversos para a discriminação. Na linguagem até do professor Adilson, eu me lembro, ele fala minoria dentro das minorias. Então, a história da mulher que é negra e que é homossexual. Permito-me até fazer, já concluído, ministro caríssimo Pamplona, uma observação na manchete do Correio Brasiliense, no dia 19 de novembro, véspera do Dia da Consciência Negra. Manchete principal, está aqui, ó. Quase 70% dos empregados em Brasília são negros. E diz que Brasília é um retrato do racismo estrutural existente no país. E ligada a essa questão que eu coloco para você assentar o seu pensamento da interseccionalidade, diz aqui, de acordo com o estudo, 69,3% dos desempregados do DF são negros, contingente da população formado por pessoas pretas e pardas. O abismo é ainda maior quando se faz o recorte de gênero. As mulheres negras eram 38,1% dos desempregados do DF, de janeiro a julho de 2021. Os homens negros representavam 31,2%. As mulheres não negras correspondiam a 17,4%. E os homens não negros a 13,3%. Sabe o que é isso? É a discriminação indireta, que você até aborda lá no seu trabalho com muita propriedade. E, por último, aproveitar uma frase de que você fez uso, repetindo seu livro, de que o racismo é uma luta de todos, lá na citação muito voltada para a questão da economia, mas sobre outros aspectos também. Mas eu lhe perguntaria, é de toda a sociedade, mas qual é a importância da conscientização, do olhar negro, daqueles que são negros sobre o racismo? Não haveria necessidade de nós darmos uma sacudida nesse tema em relação à própria comunidade negra? São minhas ponderações, caríssimo Pamplona. Apenas, mais uma vez, manifestando o privilégio de poder compor essa banca de mestrado. O privilégio é nosso de ter a satisfação da sua presença e da sua inteligência. Eu pergunto ao meu irmão Luciano se você já quer fazer as considerações, prefere fazer. Então, eu vou passar a palavra ao segundo avaliador para que, otimizando o tempo, que é sempre a preocupação nesse mundo virtual, o Laísa possa fazer as respostas todas juntas, e aí eu falo ao final na condição de orientador. Com a palavra, professor Dr. Luciano Martinez. Olá, muito boa tarde a todos. É um privilégio imenso mesmo integrar essa banca, uma banca composta pelo meu querido irmão Rodolfo Pamplona Filho e de primeira vez composta, talvez não para Rodolfo, mas para mim especialmente, a primeira vez que eu estou numa banca junto com o ministro Carlos Alberto Reis de Paula,
que todo mundo sabe, né, e respeita, admira a sua atuação profissional no segmento trabalhista e até mesmo nessas causas de natureza racial. Estamos envolvidos realmente pela sua participação, ministro Reis de Paula, e acho que foi um presente dado à Universidade Federal da Bahia, não somente a Laísa, não somente a Rodolfo, como orientador desse belo trabalho, mas também para toda a nossa instituição. A Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia manifesta agradecimento aqui através de 2 dos seus professores. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por estar aqui, tornando esse momento tão mais especial do que ele naturalmente já seria. Apresento e renovo os meus cumprimentos ao professor Rodolfo Pamplona Filho, que é um especialista em organizar cabeças e trabalhos, dissertações e teses de doutorado. A sua capacidade como um organizador metodológico por todos nós, reconhecida, e, afinal de contas, ele tem organizado até mesmo quem não é seu orientando. Imagine o grau de dedicação que ele ofereceu para a Laísla Carla de Carvalho, que está aqui, e que, num dia mais do que especial, um dia duplamente especial, por ser também o dia do aniversário de sua mãe, né, Dona Celeste, que deve estar aqui na sala, estou vendo aqui, Celeste Carvalho. Parabéns, Dona Celeste, um abraço fraternal também para o doutor Marivaldo Pereira, que são os pais da nossa mestranda e que agora apresenta a sua dissertação e que coloca o seu trabalho, o doutor Marivaldo aparecendo na tela, que coloca o seu trabalho em discussão. Eu preciso dizer que eu conheço o trabalho de Laísla desde as suas raízes, né? Desde o instante em que tocou o solo e começou a aparecer ali o primeiro embrião. Conheço, acompanhei, tive uma honra diferenciada, poucos fazem isso, mas Laísla está entre estes, que fez a disciplina Redação do Trabalho Científico 2 vezes. Uma entre os doutorandos e uma segunda vez entre os mestrandos. E nessas 2 oportunidades, isso é bom que fique aqui registrado, ela teve a oportunidade de ser avaliada por outros examinadores. Em cada uma das vezes, veja a quantos testes Laísla se dispôs a submeter-se, né? Da primeira vez, ela se submeteu a uma banca formada por Humberto Bressani, da Universidade Federal de Uberlândia, e por o Wallace Corbo, da GV do Rio. E o Wallace Corbo, inclusive, teve uma atuação extremamente destacada, orientou muitos aspectos do trabalho, e ele também tem uma literatura de matiz racial. Ele tem escrito muito sobre esse assunto. Depois vem uma segunda turma, meio que logo em seguida ela estava querendo organizar as coisas mesmo, e nós, então, conseguimos formar uma banca fantástica. O professor Carlos Alberto Reis de Paula, ela foi avaliada por Adilson Moreira. Adilson Moreira esteve na banca dela, assim como também a Dora Bertolino, que também é um grande nome aí dentro dessa atividade, né, de fundo, de lastro racial. E eu estava aqui pensando, o que é que eu tenho mais para dizer sobre esse trabalho? Afinal de contas, são tantas e tantas passagens, tantas e tantas leituras que eu fiz sobre esse trabalho, mas eu consegui encontrar algumas coisas, viu? Eu consegui encontrar alguns elementos que eu poderia aqui referenciar como elementos importantes para a melhoria do seu trabalho. E lendo um texto do próprio Adilson Moreira, que é mencionado logo num trecho introdutório, em que ele menciona que a compreensão das funções do direito é fortemente influenciada pelo lugar social que o intérprete ocupa. Isso é verdade.
Eu percebo isso muito claramente, afinal de contas, direito é poder, como dizia o nosso querido José Joaquim Calmon de Passos, né? Direito é poder, o direito vai para onde o poder esteja, e é uma questão de se oferecer uma concentração maior de poder em favor daqueles que sofrem discriminação. E durante a sua exposição, Laísla, você fez menção ao fato de que o combate ao racismo não é um problema do negro. É apenas um problema de quem assume o poder, né? Daquele que pode efetivamente distribuí-lo. E nem sempre existem pessoas que estão propensas a tanto. O seu trabalho tem características que transformam ele em um trabalho, digamos assim, mais interessante, porque ele cuida de uma variável pouco analisada, que é a variável do direito ao desenvolvimento. E existe um trecho na conclusão em que você menciona que o direito ao desenvolvimento serve de escada à máxima satisfação do valor central do ordenamento jurídico pátrio, que é a dignidade da pessoa humana, a reafirmação do seu valor jurídico assevera a força normativa da Constituição e o compromisso com a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. De fato, quando nós falamos sobre direito ao desenvolvimento, falamos sobre dignidade humana, ou falamos sobre mínimo existencial, ou falamos ainda sobre a desigualdade, e como você disse em um determinado trecho, na folha 133, desigualdade e desenvolvimento, que mantém uma relação de antagonismo inconciliável em termos, né? A gente tem que manter uma relação cujo antagonismo deveria ser eliminado, né? A verdade é essa, mas de fato é constatável. Quanto mais desigual, né, menos desenvolvido é um determinado agrupamento ou uma determinada sociedade. E você foi em cheio, Laísla. Você escolheu o ponto que trata da questão, me parece, de uma forma mais adequada, que é trabalhar com a educação, com o desenvolvimento, não necessariamente o desenvolvimento pela educação, mas o desenvolvimento é pelo trabalho, pelas oportunidades de acesso ao trabalho. E eu que não achava ter o que sugerir sobre o que você escreveu, vi que tinha. E noto que é muito importante, eu tenho notado numa sociedade como a nossa, sociedade que, de fato, como dizia Marx lá desde 1848, com o Manifesto Comunista, coitado do Engels, ele também, né? Afinal de contas, o que era sólido, né, se desfez. E, de fato, a gente vive uma sociedade em que não há grandes elementos sólidos, né? As coisas são muito líquidas, fugazes, rápidas, quase que imediatas, né? E os leitores têm essa característica, sabe disso? Por conta dessa particularidade, mesmo sabendo que o seu trabalho pode ser, quem sabe, se fosse música seria hit, seria um best-seller, pode ser um best-seller, pode ser considerado assim. Eu acredito que tanto mais será se você cuidar de inserir nele uma itemização, fazendo referência e até ousando de fazer mesmo depois dessa banca, porque o seu trabalho traz isso, mas traz incrustado. As pessoas querem que a coisa saia já diluída, sabe, filtrada. Então, que você identifique muito claramente, através de uma forma itemizada, porque é isso que chama a atenção da sociedade, de um trabalho muito bom, mas que pode constituir uma leitura muito densa, tá? Então, era que você revelasse os princípios que devem reger isso que você chama no seu trabalho, que é o título mesmo do seu trabalho, de promoção do direito ao desenvolvimento a partir de uma perspectiva do racismo estrutural. Essa principiologia orienta, sabe? Orienta, informa, organiza.
Eu acho que seria muito útil se você abrisse lá um parágrafo entre a conclusão e o último, não propriamente parágrafo, mas um capítulo, né? Tratando justamente dessa principiologia da busca do direito ao desenvolvimento numa perspectiva de racismo estrutural. Acho que seria muito bom que você, além de princípios, enunciasse as regras hermenêuticas. Note, a gente estava agora falando, o ministro fez menção à hermenêutica do professor Adilson José Moreira, tá? Acredito que, se você fizesse referência a princípios e a regras hermenêuticas, talvez assim pudesse fazer com que seu trabalho ficasse mais apreciável sob o ponto de vista da sociedade. Temos, claro, a expectativa de que a nossa universidade, a nossa faculdade, comece a ser um centro de pensamento dessas questões étnico-raciais, e a gente tem, não sei, eu acho que eu vi ele aqui na sala, Gerson Conceição Cardoso Júnior, também como um próximo expoente, né, nesse sentido. Então, o que eu tenho para te dizer é que é importante que seu texto passe a ser um pouco mais concreto em relação a essas questões, porque ele extrapola os limites do direito, ele vai além do direito e chega e alcança aspectos que dizem respeito à economia, às ciências sociais de uma forma ampla, né, para a gente não restringir somente a antropologia, e causa e produz, evidentemente, aquilo que a gente busca sempre numa sociedade, que é uma sensação de igualdade. Aí você pode me perguntar, você pode até se questionar, ou me perguntar, ou se questionar, afinal de contas, ele diz que é para eu falar sobre princípios e regras hermenêuticas, mas eu não tenho ainda, eu consigo retirar delas do seu texto diversas. Apenas a título de exemplificação, eu faço menção aqui ao princípio de pluralidade, inclusive de pluralidade racial, né, nos espaços de poder. É o que você chamou aí, em um determinado momento em que falou, de espaços de poder plurais. Então, é um princípio. É o princípio que precisa reger, inclusive, o próprio Estado. O Estado precisa respeitar essa particularidade. O poder precisa estar difuso, e difuso em mãos da sociedade e daquilo que efetivamente a sociedade representa. Eu também vi, em uma determinada passagem, referências ao judiciário. O judiciário realmente realiza. O judiciário realiza. E o judiciário realiza, mas sem muito seguir princípios ou regras hermenêuticas. O faz pela sensibilidade de um ou outro magistrado, né? Então, se você anuncia, você se transforma em um texto mais apreciável sob o ponto de vista da própria sociedade, né? A sociedade vai falar do princípio que Laísla Carla, né, enunciou, Laísla Carvalho, não sei exatamente como é que é o seu nome artístico, mas que Laísla, afinal de contas, anunciou. Eu, sinceramente, não vejo razão para que eu possa, agora, depois de ter participado de tantas manifestações relacionadas ao seu trabalho, encontrar pontos para fazer referência porque está faltando, como disse o ministro Reis de Paula, uma regência adequada aqui, uma pontuação ali, uma regra da ABNT acolá, isso tiraria todo o brilho, né? Deslustraria o seu trabalho. Então, comigo, ou por mim, eu termino a minha exposição apresentando congratulação ao orientador, à própria mestranda, à família e a bela apresentação, a bela manifestação apresentada pelo ministro Rui Paulo. Obrigado. Nós que agradecemos a sua arguição, e eu vou
passar a palavra à Laísla para fazer as respostas às manifestações, notadamente do avaliador externo, porque o avaliador interno participa do processo interno, da qualificação, então a gente tem, esse é o momento muito do diálogo com o avaliador externo, mas também poder fazer as considerações sobre o testemunho, e mais do que uma arguição, o testemunho do professor Luciano Martinez. Laís, a palavra é sua. Muito obrigada, eu agradeço demais aos avaliadores pelas críticas, pelas sugestões, elas serão acolhidas. Está sendo uma grande oportunidade, como o professor Luciano já indicou, eu já me submeti a algumas bancas com nomes que são muito respeitados por mim, e acredito que por todos, né, que pesquisam nessa área, e eu acho que esse momento, né, de ter a oportunidade de ouvir o ex-ministro Carlos Alberto Reis de Paula, de ouvir o professor Luciano, que me acompanhou nesse processo, não só de construção da dissertação, mas também no tirocínio docente, né, em outros âmbitos aí que fazem parte do processo, foi muito gratificante, muito honroso, realmente. Eu aproveito até para agradecer ao professor Luciano pela epígrafe, porque a primeira vez que eu ouvi essa música, a interpretação dessa música voltada, né, relacionada à questão das relações de trabalho, foi numa aula de Direito do Trabalho do professor Luciano, que eu estava acompanhando como tirocinista. E isso me marcou. Quando eu concluí o trabalho, eu achei que casaria muito bem, então fica também o meu agradecimento por essa contribuição. Com relação aos questionamentos, né, que foram feitos pelo ex-ministro, primeiramente, com relação à errata, eu acredito que todos nós que passamos por um processo de escrita, quando a gente leu e releu aquele trabalho, muitas vezes, a gente já tem uma dimensão do que a gente quer dizer, e às vezes aquilo não está dito, ou tem alguma questão a ser resolvida, formal, enfim. E quando eu tive esse novo contato com a dissertação, eu pude perceber esses equívocos e eu realmente tenho muita dificuldade em deixar passar. Né? Eu me senti na necessidade de corrigi-los, inclusive esses que o professor Luciano mencionou com relação à BNT, eu percebi posteriormente e submeti a errata por isso. Mas farei, né, as correções, inclusive, para poder ter a possibilidade de incluir no texto as sugestões que foram dadas antes do depósito final. Com relação à questão do lugar social, né, tratado por Adilson Moreira, e que foi relacionado com a questão da cultura jurídica, o professor Adilson Moreira, ele, além dessa obra, né, que eu mencionei, ele tem um livro chamado Pensando como Negro. Então, ele tem já uma linha, né, de pesquisa, de abordagem desse tema, e ele trata muito bem, né, essa questão da hermenêutica, já bebendo um pouco do que foi dito pelo professor Luciano, que acabou contribuindo também para a resposta, ele insiste nessa questão do lugar social como algo importante, né, para a construção do direito, algo que se reflete. Esse lugar social do intérprete, ele reflete diretamente, né, nesse produto que a gente tem como direito. E no caso do racismo no Brasil, é algo que não é filtrado em nenhuma das instâncias, porque as leis brasileiras, elas são editadas, interpretadas, aplicadas por um grupo de pessoas que são majoritariamente pertencentes ao mesmo padrão, né, de homens brancos, enfim, aí entra também a questão da interseccionalidade, né, a gente já tem um movimento de ocupação das mulheres, a gente tem um movimento também de tentativa de inserção de outras minorias nesses espaços, mas ainda muito deficitária. E aí vale registrar também, né, que com a assinatura, a ratificação da Convenção Interamericana sobre o Racismo, o Brasil, inclusive, assume, né, a partir desse ano, esse compromisso de conseguir alcançar essa pluralidade nos espaços. E aí, diante desse caráter vinculante, né, que o tratado tem para o direito internacional, vai precisar existir uma preocupação também para que isso não se torne motivo de condenação, né? Que não se torne motivo de tensão com os outros países, que não se torne motivo de tensão no âmbito da OEA. Então, eu acho que a gente está num movimento de mudança, mas ainda temos muito a caminhar com essa questão de ocupação dos espaços. Com relação à hermenêutica, eu acho que isso vai influenciar a questão da cultura jurídica até mesmo a partir do ensino, porque a partir do momento
pelo menos a minha experiência, né, de faculdade, a minha experiência de aprendizado dos primeiros passos no direito, foi aprendendo através de professores brancos, através de autores brancos, sobre uma lei que é feita por pessoas brancas. Então, toda a experiência ela é transmitida a partir desse referencial. Então, acredito que essa nova composição mais plural tem a possibilidade de já formar juristas, né, com um novo olhar, com uma nova perspectiva, inclusive aqueles que não são negros, mas que se sentem na necessidade de aprender sobre o tema, de saber sobre o tema e de trazer esse conteúdo, essa referência, esse aprendizado para as decisões, para os pareceres, para as interpretações, né, de um modo geral. Com relação acho que tratei dessa questão da hermenêutica do oprimido, com relação à interseccionalidade, o único fato que eu queria chamar a atenção, porque já foi feito um comentário, né, na verdade eu só queria acrescer, é que em se tratando de comparativamente, né, eu não estou tentando aqui dizer o que tipo de discriminação é mais ou menos grave, mas a gente tem um cenário, até pelos dados, né, que o professor Carlos Alberto trouxe, de que há uma posição ainda socialmente superior da mulher branca em relação ao homem negro, sobretudo quando a gente pensa, por exemplo, no aspecto de ganhos financeiros, né, de salários. E isso reflete a força que tem, né, o racismo comparando a uma outra forma de opressão que também é muito expressiva, né, no cenário brasileiro. Então, essas coisas precisam ser pensadas conjuntamente quando a gente pensa nessa questão de pluralidade dos espaços. Eu tratei muito da questão do racismo por conta do recorte do trabalho, mas isso não elimina a necessidade de se pensar a ocupação desses espaços a partir de um olhar interseccional, né, levando em conta não só a figura do homem negro, mas principalmente da mulher negra, porque ela já tem esse aspecto de soma, né, dos preconceitos, das formas de discriminação. Além disso, o professor comentou sobre a necessidade de conscientização, né, das pessoas negras para que elas desenvolvam esse olhar. E eu acho que passa também por essa questão da educação que eu comentei. E também eu acredito que a tendência, pelo que eu observo, a gente já tem algum rol de produções acadêmicas, né, voltadas para essa discussão racial no âmbito jurídico, mas ainda existem muitas questões inexploradas. E eu acredito que, à medida que essas lacunas forem sendo preenchidas e que a gente tenha um volume maior de produções, isso irá alcançar mais pessoas, né? Eu lembro que na minha infância, na minha adolescência, e eu não sou tão velha assim, né? Eu acho que todos já sabem, eu não tinha entendimento do que era racismo estrutural, não se falava, não se tinha nome para isso, né? Então, eu acho que agora, com essa teorização e principalmente com a popularização, fazendo com que essas informações cheguem às pessoas, nós vamos ter gerações muito mais habilitadas para lutar pelos seus direitos. Desde o falecimento, né, de George Floyd em 2020, houve uma agitação sobre essa questão, e as pessoas estão se interessando mais. Eu vi uma reportagem recente falando que a busca, né, pelo termo racismo estrutural no Google estava em alta, as pessoas estavam buscando essas informações, e esses movimentos, com certeza, vão fazer com que chegue a mais espaços, mais pessoas se interessem e mais a gente tenha produção acadêmica. E, enfim, eu acho que é basicamente isso. E com relação à Agenda 2030 sobre o desenvolvimento, só registrar que realmente eu elenquei os objetivos, né? Mas existe essa ausência de tratamento que eu acho que precisa ser pontuada, embora a gente possa extrair indiretamente, mas dentro desse aspecto da interseccionalidade, é importante ver como ainda é mais aceitável socialmente lidar com o enfrentamento do machismo do que com o racismo. Ainda existe uma resistência maior, a gente observa uma disparidade de tratamento, e nesse documento isso fica bastante nítido. Eu deixo aqui o meu agradecimento aos avaliadores, meu agradecimento ao meu orientador, que desde o início estava completamente dedicado a extrair do meu trabalho, né, o seu melhor resultado, sempre muito presente.
muito diligente, fazendo todas as correções necessárias, e com certeza o resultado tem muito do trabalho, do esforço do professor Rodolfo Pamplona também. Bem, amigos, pergunto se algum dos avaliadores quer réplica, alguma manifestação. Não havendo, eu faço agora as minhas considerações na condição privilegiada de professor orientador. O professor orientador é sempre um cúmplice, né, do trabalho apresentado. Nós acompanhamos o trabalho desde o nascedouro, né, desde os primeiros debates, desde as primeiras provocações, desde esse meu jeito um tanto quanto inquieto, né? Mas Laísla se adaptou muito bem a ele, deve ter tomado um susto logo no começo, mas depois as coisas vão se adequando, aquela questão assim, quando você lida com gente maluca, né? Você vai acompanhando e vai concordando com o que ele faz. Então é mais ou menos isso que eu, às vezes, que meus orientandos é alguém um pouco agitado a mais do que a média, mas que busca sempre tentar organizar, tentar entender a lógica. E eu disse, na sala dos professores, ainda em encontro presencial, lá na Faculdade de Direito, eu disse, eu nem sabia ainda que era filho de Marivaldo, só logo depois, né? Minha filha, você tem um trabalho, você tem um lugar de fala diferenciada como mulher negra, né, para fazer um trabalho acadêmico. Você pode fazer um trabalho que seja uma referência no Brasil. Eu vou tirar o seu couro, eu vou exigir o máximo de você, porque eu não quero mais nada menos do que a excelência. E disse isso com esse meu jeito, às vezes que assusta, mas com a ideia mesmo de dizer, olha, eu quero realmente tirar de você o melhor. E posso dizer com uma satisfação, eu estou muito, 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 muito satisfeito do seu trabalho. Estou aqui, nesse momento, emocionado, que eu estou aqui no estúdio onde eu gravo, aí entrou minha filha aqui. Venha ver rapidinho aparecer aqui, filho. Aqui, eu estou numa banca, porque eu estou avaliando a filha de Marivaldo, que foi o meu colega de concurso, no mestrado. E aí eu estava dizendo que eu vi Laísla pequenininha, agora tem essa moça enorme, é minha filhinha, né, que agora está fazendo um beijo aí para Marivaldo, que te viu bebê também, Luciano, né? E aí, está indo aqui. E aí, nesse ponto, eu fico emocionado, porque a gente vê aquela questão do coração de pai, aquela coisa de imaginar, poxa, hoje ia estar nessa, fica até com o olho meio marejado, mas dizer que, na condição de orientador, eu tentei tirar o máximo de Laísa. E eu sei que o resultado reflete a excelência e a seriedade acadêmica da jurista que eu estou acompanhando, né? Faço isso porque fiz menções aqui a Marivaldo, a Celeste, a toda a sua família, Laís, e estou realmente muito feliz dentro de um homem que chegou na idade do Cabo da Boa Esperança, lá, agora perto dos 50 anos, né? Homem branco, hétero, cis, juiz, que tinha tudo para ser um opressor. Cada vez mais eu quero me irmanar a todos aqueles que querem combater as feridas históricas que temos. E o seu trabalho não se limita a isso. Foi uma das nossas conversas duras no começo. Eu disse, você tem um lugar de fala diferenciado, mas eu quero um trabalho de jurista. Eu não quero só uma noção de militância, simplesmente, porque a gente tem que ter cuidado para ver. Não, eu quero que mostre isso. E eu posso dizer, com orgulho paternal, que eu estou muito satisfeito com o seu trabalho. Então, minha filha, vou lhe chamar de minha filha nesse momento, às vezes isso não, para a gente da nossa idade para cima, às vezes a gente se permite isso, né? E às vezes não é nem muito acadêmico, muito da liturgia do cargo, mas já eu estou feliz em dizer, minha filha, eu estou muito orgulhoso de você. Eu dou a palavra só para suas considerações finais. Difícil falar depois dessa, né? Eu só queria agradecer realmente esse período. Acho que para todo mundo que está finalizando o trabalho,
nessas circunstâncias é bem difícil, né? A gente está passando um período coletivo complicado e a gente precisa manter foco no nosso objetivo, né? De ter essa entrega. Eu estava muito preocupada no começo, porque não só pela responsabilidade de entregar um conteúdo jurídico interessante, de algo que pudesse contribuir para a academia, mas também pela responsabilidade com a pauta. Né? Eu já venho há algum tempo fazendo um trabalho na Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB. Tive a possibilidade de cursar a matéria Direito, não lembro agora a matéria, meu Deus, Direitos, eu não lembro agora o título, mas com o professor Leandro Cunha, com relação a essa questão dos direitos de proteção, né, contra a discriminação racial, Direito, Raça e Políticas Afirmativas, era esse o título da matéria. E então eu vinha, né, me preparando, vinha nesse processo de contato com pessoas que militam na área, com pessoas que estudam sobre esse conteúdo, e o meu compromisso maior, além da contribuição acadêmica, era fazer uma contribuição social honrosa, né, que fosse digna das pessoas que estão caminhando ao meu lado nessa jornada. Então eu agradeço a todos pelos elogios, pelas contribuições, pelas críticas, todas elas serão levadas em consideração. E eu só gostaria realmente de registrar o meu agradecimento e também àqueles que estão aí acompanhando, minha família, todos aqueles que vieram me dar suporte. Tá fechado o microfone. É que eu me emocionei, eu liguei o áudio aí para não... Tá? E aí já me recompus. Eu, pela liturgia do cargo e do procedimento, a gente tem que se retirar para debater sobre a nota, né? Porque aqui na UFBA não é mais só aprovado ou reprovado. A gente precisa deliberar. Então, eu não fiz nenhuma combinação prévia, eu vou criar um grupo de WhatsApp rapidinho, aí a gente pode sair para deixar a turma aqui, a gente silencia os áudios e eu converso aqui numa videochamada bem rapidinha com o ministro Carlos Alberto e com o irmão Luciano Martinez. Você? Rodolfo, a gente já tem um grupo, é só tirar a Laísla Eu e fazer faço uma agora mesmo. ligação por Então, ali. vamos silenciar o áudio e o vídeo, a gente deixa a Laís aqui com a plateia para a gente não ter que retirar todo mundo. É muito melhor.
Senhoras e senhores, estamos de volta. Pedi para a Laísla voltar, ligar a câmera e o áudio, e vamos agora deliberar. Este é aquele momento em que eu, como avaliador, presidente de banca, sempre digo que é o momento do meu único momento autorizado de bullying. Eu tenho que dizer para todos e todas ficarem de pé, porque sentença de morte é em pé, então tem que ser alguma coisa assim, como linchamento em praça pública, algo do gênero. Mas, feitas essas observações introdutórias, eu preciso dizer que o trabalho, implicações do racismo estrutural na promoção do direito ao desenvolvimento, uma abordagem justo-trabalhista, da mestranda Laísla Carla de Carvalho, com banca presidida por mim, Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho, na condição de orientador, pelo professor Luciano Martinez, um avaliador externo, e pelo avaliador, professor doutor ministro Carlos Alberto Reis de Paula, né, como avaliador externo, como dito, deliberou e considerou que o trabalho deve ter a nota máxima 10, com recomendação de publicação e louvor. Se Vossa Senhoria não publicar esse trabalho, terá um desafeto pelo resto da vida, porque o público merece conhecer isso. Meus parabéns, minha filha. Estou muito orgulhoso de você. Não vou conseguir dizer mais do que obrigada. A gente abre as câmeras. Se quiser falar, pode falar um pouquinho. Daqui a pouco eu tenho que encerrar. Eu vou deixar gravado aqui. Imagina a emoção do Marivaldo, de Mona Celeste e todos mais, né? Eu estou mandando um videozinho. Eu gravei esse meu momento de bullying também aí. Obrigado. Um abraço. Eu imagino que a emoção seja grande. Eu vou deixar todos vocês à vontade, né? Eu, em vez de encerrar, apenas vou passar a gravação, mas se quiser falar, eu posso dar a palavra. Eu acho que a emoção é muito grande. Então, eu vou deixar vocês para os contatos telefônicos e presenciais, na medida que a pandemia permita, e dizer a todos e todas que estão convocados em data ainda incerta para uma reunião aqui em casa, porque depois que descobrimos que tem uma pizza chamada Rodolfo Pamplona e um vinho chamado Laísla, a gente precisa realmente comemorar nessa forma. E todos ficam convidados, recebam em minha casa. Quem for de fora pode dormir aqui, já será um prazer. Aqui tem espaço para todos. É mais ou menos como o meu coração. Sempre cabe mais um. Um beijo a todos e todas. Um abraço, meu ministro. Um abraço, Luciano. Parabéns, Laísla. Parabéns. Um abraço, ministro Reis de Paula. Um abraço a todos. Luciano. Obrigada. Abraço, Luciano. Abraço, ministro Reis de Paula. Rodolfo Pamplona, doutor Rodolfo Pamplona. Grande abraço. Marivaldo, prazer muito grande revê-lo. Alegria, viu? Dona Celeste, Prazer, parabéns ministro. pelo aniversário. Uma alegria. Vocês são abençoados por terem a filha Muito que têm. obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Muito obrigada.